uma semente real? Davi era filho da promessa? Sim, porque o pacto foi confirmado a Davi depois que, olha, uma semente tua vai sentar no trono e será o herdeiro real. E a gente sabe que Jesus veio da tribo de Judá, da família real de Davi, para confirmar o pacto. Então cada semente real está debaixo do mesmo pacto. Você é semente de Abraão, então creia que cada promessa que Deus fez a ele também é sua. Amém? Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Escuta, o homem que escreveu isso praticou adultério, cometeu assassinato, trouxe julgamento sobre a nação quando contou o povo. Ele podia dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor justifica pela fé. Meu Deus, amém. Aí você vai entender por que ele escreveu isso. Ele disse: eu estou debaixo de um pacto incondicional. Mesmo que eu falhe, Ele não me abandonou. Mesmo que eu falhe, Ele me perdoou pela fé. Oh Pai amado, espero que me entenda. Eu não estou justificando o pecado, só estou dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. A semente eleita é essa semente. Deus não imputa pecado. Por quê? Porque você crê. Sim, você é justificado pela fé. Amém. Vamos orar. Senhor, eu sei que é extraordinária essa mensagem. Não a minha mensagem, mas a mensagem do irmão Branham. Quando Deus nos abre os olhos para ver que William Branham é uma semente real. Deus deu a ele o mesmo nome que deu a Abraão. Deus mudou seu nome, como mudou o nome de Abraão. E Deus apareceu em carne para essa semente real de Abraão, para confirmar o pacto que Deus tem. E a promessa é Deus morar em carne humana. A promessa é o Espírito Santo. A promessa é ser herdeiro real, possuidor de todas as coisas. Os mansos herdarão a terra. Oh Pai, essa é a semente herdeira da vida eterna, que veio ao mundo para controlar, para governar, para criar, para crer na palavra, para ter a manifestação da palavra em sua própria vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E não somos nós, mas é Deus em nós. Eu quero apenas mostrar um pequeno ponto aqui em Gálatas. Vamos tomar a partir do versículo 11. Gálatas 1, verso 11. A grande verdade da Escritura. Paulo teve a mesma experiência que teve Moisés. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, porque a luz que veio a Paulo foi a mesma luz que veio a Moisés. E aquela luz era o próprio Deus em carne humana. E tanto ele quanto Moisés, quanto William Branham podiam dizer: olha, o que eu recebi, não recebi de homem nenhum. Não estavam se gloriando ou querendo ser mais do que alguém. Eles estavam dizendo que o que receberam veio por inspiração divina. Foi a revelação da palavra que veio a eles, pelo Espírito Santo. E essa mesma profecia é para cada um de nós. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, há um véu nos nossos olhos por causa do nascimento sexual. Nós viemos ao mundo e não conseguimos ler a Bíblia ou entendê-la. Então há um momento que ele vem para tirar esse véu. Dali vem a expressão: e abriu-nos os olhos. Isso é a palavra revelação, tirar o véu. Tendo olhos, não vem. Tendo ouvidos, não ouve. Então ele vem, tira aquele véu e você passa a enxergar a verdade da palavra. Porque a Bíblia inteira ela está escrita em mistérios. Sim, não é uma ordem cronológica como se fosse um livro. É uma biblioteca. E pegar o livro certo e abrir na página certa, só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Sei lá na biblioteca, por isso Bíblia, vem do nome Biblos, de onde vem a palavra biblioteca. São 66 livros, 40 autores. Um não conheceu o outro. Mas quando se junta isso tudo, formou-se a palavra de Deus. Eu queria estar, num certo sentido, naquele sermão de Jesus,
para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Queria estar junto com Jesus. Sabe qual que era o meu desejo? Porque Jesus pegou os 6 livros de Moisés. Pegou Jó, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E pegou todos os profetas e todas as escrituras e mostrou para eles o que dele se dizia em cada escritura. Algumas histórias é fácil, como José, Davi, mas em Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Ruth, Esther, os Salmos, o que é que tem dele ali dentro? E a Bíblia fala, começando por Moisés e por todos os profetas, e todas as escrituras falou o que dele estava escrito. Oh Deus, isso chama-se abrir a palavra. Ele mostrou que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele mostrou aos 2 que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Por isso Saulo disse, olha, eu estudei 3 anos e meio, eu tive oportunidade, porque Jesus me visitou depois da ressurreição, e eu posso lhe dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso a mensagem do profeta veio revelar Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que todas as mensagens do Mormona tocam em todos os livros. O que tornou a Bíblia sagrada, de acordo com os estudiosos, foi que Jesus Cristo aprovou todas as escrituras no grupo de livros que os judeus usavam como Bíblia. Pode ler lá, Lucas 24. Começando por Moisés, e por todos os profetas, e todas as escrituras. Então Jesus vindicou como verdade. Porque há uma doutrina correndo no meio do povo, inclusive o povo da mensagem, que a Bíblia que usamos foi a Igreja Católica que fez, que o nome de Jesus não é verdadeiro, é católico, que o nome verdadeiro é Yeshua. Está correndo com essa bobagem no meio do povo, e tem gente se blasfemando o nome de Jesus. Ora, Deus veio aqui no tempo do fim, Jesus mesmo, pegou essa Bíblia, chamada King James, no original, que foi a tradução do rei Tiago da Inglaterra, e pegou essa Bíblia, botou na mão do seu profeta, e veio de Gênesis a Apocalipse, provando que ela é a verdade. Por 2000 anos, o nome do defunto estava esquecido. Veio Boaz, no dia do casamento, e levantou o nome do defunto, que é Senhor Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas. Tomou essa palavra e provou que ela é a verdade. Por isso, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo bem? Agora a parte mais importante é que o verbo se fez carne. William Branham foi a encarnação da palavra, porque aí é que está o segredo. Um pedaço da verdade é o que está nas mensagens. O outro pedaço estava na vida dele. Olha a Bíblia. Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos lembrar que Paulo não andou com Jesus. Ele não era um dos 12, no sentido, e quando Jesus treinava os 12 por 3 anos e meio. Paulo ocupou o lugar de Judas. Mas Paulo não andou com Jesus fisicamente, não pescou com Jesus, não teve esse privilégio. Ele veio depois, e ele o conheceu por revelação como nós conhecemos. Como é que conhecemos Jesus? Por revelação. Ele vem a nós e abre a palavra, seus olhos se abrem, sim. Pode ler sua Bíblia. Por 6 horas, Jesus veio pregando. Olha, aqui está em Moisés, aqui está em Sofonias, Zacarias, Malaquias, e foi pregando. Não se tem notícia que eles entenderam. Mas ele entra na casa, no tempo da tarde, para mostrar que as escrituras seriam abertas no entardecer. Ele entra na casa, senta-se à mesa, amém? E parte o pão, abençoa e dá para eles comer. Então, seus olhos se abriram. Deus amado, aqui no tempo do entardecer, amém? Haverá luz no entardecer. Sim, depois que ele entrou em sua casa. Ele primeiro tem que entrar em sua casa, através do Espírito Santo, sim.
Ele entra aqui dentro, ele pega um pedaço da palavra, parte o pão, amém? A mensagem não de Lutero, não de Wesley, a mensagem da pedra de coroa, a terceira etapa, pega e abre para você, abençoa e diz, agora come. Por isso nenhum verdadeiro cristão põe pão na boca, sem primeiro abençoar o pão, como Jesus abençoou. E essa palavra é o pão da vida. Ele abençoou ela para nós e deu alimento espiritual em seu devido tempo. Amém? Glória a Deus por isso, sim? Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja o tipo de personalidade e de caráter desse homem. Um homem minucioso, estudante, dedicado. Veja, já fazia parte do treinamento o plano que Deus tinha com ele. Você não será um homem qualquer. Desde o ventre da tua mãe eu vou te preparar. O tipo de pai que você vai ter, o tipo de mãe que você vai ter, eles vão te botar debaixo de mestres. Você vai estudar a palavra, porque eu tenho um plano contigo. Um homem que ia escrever a maior parte do Novo Testamento não podia ser um homem qualquer. Tinha que ser alguém que conhecesse a palavra, conhecesse todo o judaísmo, para que depois pegasse essas leis e separasse ela. Pode dizer amém para isso? Pode dizer amém para isso? Por que você acha que Jesus disse para Pedro, você será um pescador de almas? Primeiro, Deus faz ele vir à terra numa família de pescadores. Você vai lidar com as redes, lidar com as marés, lidar com a lua, lidar com o tipo de isca. Você vai aprender a pescar, para depois pescar almas, sabe? Isso tudo envolve o mistério da sua vida. Onde é que Deus te criou? Qual família? Qual pai? Qual mãe? Qual ambiente? Treinando você para colocá-lo em ordem no corpo de Cristo. Amém. Olha a vida, olha o tempo de Salomão, quando chegou a hora para fazer os pequenos vasos, aqueles pequenos entalhes e coisas minuciosas. Não havia ninguém em Israel com habilidade. Havia gente muito esperta, sábios, mas não havia ninguém que lidasse com fundição, que talhasse as pedras, que definisse aqueles detalhes. Aí Deus permite que uma mulher peregrine lá para um país estranho, e ela casa com um estrangeiro, e lá no estrangeiro aquela mulher casa com um homem que é ourives, e eles têm um filho, e o pai treina um filho, amém? E quando chegou a hora de fazer os detalhes, disse o rei, olha, eu tenho um rapaz aqui, ele é meio judeu, eu vou mandar ele para você, amém? E ele estava preparado por Deus para o serviço de Deus naquela ocasião. Opa, isso é extraordinário. Aí ele chegou lá e foi treinar os sábios do Egito. Não tinha ferramenta? Eu faço. Ele inventava ferramentas. Oh, Pai! Deus faz isso com a semente eleita. Amém? Treina ele, depois traz para cá. Agora trabalha aqui. Administra. E faz isso, e faz aquilo. Opa, isso é tremendo. Amém? Isso é para mostrar, veja, Efésios capítulo 1, verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Por que você é quem você é? Por que nasceu em tal família? Por que nasceu em tal posição geográfica? Por que tem certo sangue na sua veia? Amém. Glória a Deus. Ele tem tudo com um propósito. Amém? Para que o propósito, segundo a eleição, ficasse firme. Se o propósito falha, então Deus também falha. Mas como Deus não falha, o propósito não falha. Amém? Por isso, pregou o profeta, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele disse para Josué, Josué, vem cá, não vai ser fácil, é 2 milhões, essa turma é encrenqueira, briguentos, não vai ser fácil, não te pasme, não te espante, não te perturbe, não te assuste, apenas seja igual uma palmeira, não te desvie para a esquerda nem para a direita. Amém? A palmeira cresce sempre para cima e a folha sempre está verde, é verdade? Assim é um verdadeiro crente, amém? E quer segurar o barranco de um rio, plante uma palmeira,
porque ela cria raízes por toda parte. Amém? E você nunca verá uma palmeira derrubada pelo vento. Pode ser que alguma lá, mas de modo geral, o vento não derruba. Entorta a folha, mas não derruba. É verdade? Assim é o justo, sim, porque suas raízes estão lá embaixo, no profundo. Oh Deus! Assim como a palmeira. Amém? Será o justo, plantado na casa do Senhor. Veja. É maravilhoso, eu acho extraordinário. Por isso que Deus queria uma ombrana nas montanhas. Aí Deus põe na família dele era sua avó, né? Que era uma índia Cherokee. E Deus com isso injeta na corrente sanguínea de William Branham a vontade de caçar. Porque Deus queria ele não na cidade, não na vida urbana, queria ele lá em cima nas montanhas. Porque águias andam sozinhas. Águias não andam em bandos. Amém! Águias vivem nas montanhas, lá em cima da rocha. Amém! E Deus injeta nele um pouco de vontade de caçar e de pescar. Porque Deus queria ele lá em cima. Porque Deus iria aparecer para ele em forma de um pilar de fogo, em forma do grande arco-íris. Deus queria andar sozinho com o seu profeta. Amém? Pai amado, glória a Deus. Sim, dos dois lados eram irlandeses, sim, gente de temperamento forte. Não havia pessoas com calvície, mas a calva de um homem no ministério, ela é santa. E Elias era careca, Eliseu era careca. Aí ele vai no barbeiro, o barbeiro mistura uma porção errada e põe em sua cabeça e cai o cabelo. Porque lá na rocha já havia um homem calvo, desenhado na rocha. Deus estava desenhando o seu filho. Oh Pai amado! Entendeu isso? Você pode entender o mistério da sua vida. Por que você é como é? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Para você chegar aqui, Deus foi trabalhando com você. Um pouco disso, um pouco daquilo, dá uma espremida, corta aqui, corta ali. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas quando aprove a Deus, sim, esse mas aqui é tremendo, né? É um mas da nossa vida. Mas eu ia ser um religioso, dedicado, extremista, judeu, perseguidor, mas houve um mas na sua vida e houve um mas na minha vida. Houve um mas, quando esse pilar de fogo cruzou a sua vida, esse mas mudou o seu destino. Que mas maravilhoso! Mas aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Então veja, Deus deu a ele a mãe certa e deu a ele o pai certo. Porque começa por aquela personalidade que a mãe, que o pai imprimiu nele. Você não vai ser um homem de uma geração perdida. Você não vai ser um vadio. Você não vai entrar na política. Eu vou colocar você sendo treinado nas melhores escolas. Verdade? Veja. Agora veja. Me separou e me chamou pela sua graça. Então, separado, chamado pela graça. Agora veja o verso 16, esse que eu quero alcançar. Presta bem atenção. Revelar seu filho em mim, não para mim. Um pedaço do segredo eram as cartas dele. O outro pedaço do segredo estava na própria vida dele. Eu cumpro em meu corpo o resto das aflições de Cristo. Aquelas igrejas, para conhecer Jesus, Deus tinha que rasgar o véu chamado Paulo, porque ele foi a primeira estrela, o primeiro dos 7 cordeiros, o primeiro olho, a primeira ponta, o primeiro homem a representar Jesus. Sim, porque o primeiro e o último foram profetas. E profetas é Deus em carne humana. Porque a palavra só vem ao profeta. Por isso que Pedro, um apóstolo, falou: olha,
Paulo escreve coisas difíceis da gente entender. Claro, Pedro não era profeta, mas Paulo era profeta, amém? Muitas coisas que ele escreveu só hoje podem ser entendidas. Sim, hoje se cumpre a escritura de São João 14 e São João 17. Por 2000 anos, ninguém pôde entender São João 14, quando ele disse, naquele dia, vocês vão entender. Que, primeiro, tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Segundo, tudo que Jesus foi, derramou na igreja. E terceiro, os dois juntos indo para a eternidade. A prova de que o arrebatamento já está em percurso. Por favor, me entenda bem, tá? Não estamos no milênio. Amanhã, segunda-feira, se tudo correr bem, vou ter que trabalhar ainda, vou ter que pagar minhas contas, luz, água e assim por diante. Estamos aqui ainda. Mas disse Jesus, eu já não estou mais no mundo. Quantos creem nisso? Jesus disse aos apóstolos, eu já não estou mais no mundo. Você também já não está mais no mundo. Isso é tremendo, amados. Ele arranca de nossa alma as coisas mundanas. Você já não está mais aqui. O mundo não te entende. Você já está numa dimensão que ninguém te entende. Porque você crê tanto nessa mensagem. Por que isso? Porque aquilo. É que você já não está mais no mundo. Então veja, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo, biblicamente falando, está no livro de Atos, Gálatas e mais escrituras, ele foi o primeiro anjo às igrejas gentias. A primeira igreja foi Éfeso, ele batizou aquela gente, eram 12 irmãos mais ou menos, formou aquela igreja, era uma igreja pequena, talvez igual a nossa aqui, mas a igreja mais forte, mais sólida, mais esclarecida, mais revelada que ele tinha. Você não encontra em Éfeso os problemas de Coríntios. Em Coríntios era uma dificuldade, havia divisão na igreja. No mesmo culto tinha 4 grupos. Dentro da igreja havia um rapaz levando com a madrasta, havia irmão levando o outro irmão no advogado. Problemas. Mas você não encontra isso em Éfeso. Em Éfeso ele podia pregar sobre predestinação, sobre eleição, por mistérios antes da fundação do mundo, pela unidade da fé, pelo mistério de Cristo e a igreja. Digo-vos, porém, esse mistério entre Cristo e a igreja, coisas profundas. É verdade, amados? Então veja, o que eu queria alcançar era essa palavra, que um pedaço da verdade está nos livros e outro pedaço na vida do homem. Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Porque o grande mistério da nossa transformação reside num ponto só: na fé que está sendo restaurada a semente eleita. Onde é que eu busco essa fé? A fé vem pelo ouvir. Mas, pastor, eu já li a Bíblia 200 vezes. Não é ler dessa forma, é ler pelo Espírito, é ler por revelação, é receber, conhecer o dia, conhecer a hora, conhecer a mensagem. Então veja, vamos um pouquinho, só para recapitular, eu só quero ler isso de novo, né? São João 14 um pouquinho. Só para recapitular, eu já preguei isso aqui, mas vamos ler de novo. Havia pessoas que não estavam aqui no culto naquele dia. São João 14, verso 12. Ele não está atrás de um quadro de membros, ele está atrás da semente eleita. A mensagem que pregou o profeta irmão Branham não foi para Sodoma e Gomorra. Tanto é que o anjo disse, deixa-os, porque você não pode pregar coisas profundas para bebês pentecostais. Então ele teve a primeira puxada, a segunda puxada, lá no meio dos pentecostais, para atrair o povo para a verdade que viria em 63, quando o anjo forte desce do céu, para trazer o que a gente chama de a abertura da palavra, para mostrar Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz o Mombrana, o grande problema dos líderes pentecostais é que eles se baseiam mais nas experiências que eles tiveram do que na revelação da palavra. Nas experiências, Deus me disse, Deus me falou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e fico com as experiências e abandono a palavra. Essa semana a gente estava evangelizando um assembleano, 85 anos,
50 anos na Assembleia de Deus. E ele contando seus sonhos, suas visões, tudo verdade. Tudo. Não teve uma coisa que não se cumpriu. E Deus me disse, Deus me falou, e eu fui presbítero por isso, porque Deus me falou, Deus me disse, eu falei, tudo bem. Aí fomos sentar para ter um estudo bíblico, logicamente que procurando para não feri-lo, não machucá-lo, crendo em tudo que é verdade, porque Joel fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é verdade. Aí tá, começamos a pregar, sentando, conversando, e fomos lendo Lucas 24, e fomos lendo Atos 2, e Deus não lhe mostra o batismo em nome de Jesus. Deus não lhe mostra que a Assembleia é uma igreja que Deus vomitou de sua boca. Deus não lhe mostra que Deus mandou um profeta. Ele ficou com as experiências. E tudo verdade. E rejeitou a revelação da palavra. Porque Deus não disse que edificaria a igreja sobre experiências. Ele edificaria em cima da revelação da palavra, de quem Cristo é no dia que nós estamos vivendo. Qual o segredo? Veja, quando Deus se apresenta para Abraão, ele se apresenta como o grande El Shaddai. O Marcos pregou isso lá em Joinville essa semana. El Shaddai, no hebraico, significa aquele que tem seios, né? Como uma mãe, né? Onde uma criança vem, naquele seio, para nutrir-se daquele seio. Isso é um mistério. Por isso o profeta disse que a fé para o rapto está nas mensagens. Tudo bem, a gente repetiu isso por quantos anos? Mas qual mensagem que eu tenho que sugar? Porque se eu encontrar esse seio, eu encontrei a fonte do poder. Deus disse para Abraão, tire as tuas forças de mim. Veja, 25 anos, eu espero que eu não faça confusão agora. Por 25 anos Abraão creu em Deus. Ele não titubeou, chamou as coisas que não eram como se já fossem, mas Abraão não foi transformado, enquanto Deus não se tornou carne, e ele tirou as forças do seio do grande El Shaddai, que era a palavra manifestada. Grava isso. Primeiro, é um pensamento. Ficou na mente de Deus, não posso dizer, mas vou dizer pela eternidade. Enquanto é um pensamento, não tem como alcançar, não tem como se alimentar. Do pensamento, um profeta capta a visão, torna-se uma palavra expressada. Tudo bem, temos a Bíblia, centenas de promessas, centenas de milhares de promessas estão ali. Sim, e cada promessa tem um endereço. O que estamos aguardando? Que cada promessa se torne carne. Quando ela se torna carne, você encontrou a fonte para sugar o poder para ser transformado. Por 25 anos Abraão creu, mas não foi mudado. Ele só foi mudado quando chegou o tempo. E Deus toma a semente real, muda o nome dele. Depois que Deus mudou o nome, lhe deu 7 letras, Deus aparece em carne humana. E em carne humana Deus diz, agora Abraão, tira as tuas forças de mim. O que foi aquilo? A palavra manifestada. Esse é o segredo. Se Abraão, nosso pai na fé, foi transformado ao sugar daquele seio, como é que seremos transformados? Sugando do mesmo seio. A mensagem que nós estamos pregando hoje, que nós pregamos, isso não foi pregado durante 7 eras. Nem na era pentecostal foi pregado. Foi nos últimos anos, 10 anos atrás, que Deus abre os nossos olhos e nos dirige aonde mamar para ser transformado. Isso nunca pode nos enfadar, porque ali está o poder para transformar. Veja, agora, parágrafo 128, Jeová Jiré 2. Agora, a fé real não se move por credos e doutrinas feitas por homem e incredulidade. Ela permanece exatamente com a palavra, a fé real na palavra. E onde você poderá colocar sua fé em algo a não ser na palavra? Agora, uma coisa que eu penso que a gente tem que ter sempre em mente, é quando uma banda fala palavra, na palavra, na palavra, na palavra, não é somente a palavra escrita. Porque todo mundo fala a mesma coisa, eu estou na palavra. Eu estou na palavra.
Quando você vai ver, ele não consegue enxergar a palavra manifestada. Ele enxerga a palavra escrita, mas não a manifestada. Os sábios sabiam que o Messias viria, conheciam toda a Bíblia, mas quando ele apareceu em carne humana, não conseguiram ver a palavra feita carne, mataram Jesus. Amém? Muitas denominações, especialmente a congregação cristã do Brasil, sabia que viria um profeta. A própria professora da Vilma, lá na igreja católica, disse para ela, católica, né? Um dia virá um profeta com o nome de Elias. A professora dela falou para ela, lá na católica, e ela guardou aquilo para o resto da vida dela. Quando ela conheceu a mensagem, ela falou, olha, minha professora me disse isso. Aí já estava estampado nas bolsas das lojas, a nuvem que apareceu em 63. O comércio usava isso como uma coisa, apareceu, mas ninguém sabia o que era. Comentou isso aí? Você estava no mesmo espírito, então. Eu estava na sua casa, então, ouvindo, dormi lá essa noite. Então, qual que é o detalhe? Metade da verdade está no livrinho. E onde é que está a outra metade? Eu não vou entrar no tema hoje, que eu queria entrar, mas vai demorar. Exige um culto inteiro. Quando Deus apareceu para Abraão em Gênesis 15 e mandou matar os animais de 3 anos. Por que 3 animais e de 3 anos? E por que Deus abriu as metades? Um para ti, uma para mim. E o que ele fez ali? Nós vamos ter tempo com isso. Isso é tremendo. É riquíssimo. Você terá tanta convicção que você é uma semente real, que você vai subir em nível de fé para possuir todas as coisas. Porque você vai ver que você não é um crente qualquer. Você não é um denominacional. Você é a semente real de Abraão. E Deus lhe deu o privilégio de receber a mesma visitação. Escuta com atenção. José disse, antes de morrer. José conhecia a profecia de Abraão. Abraão tinha dito, olha, vocês vão descer para o Egito e ficarão lá 400 anos. Mas com mão forte, Deus os tirará do Egito. Lembra disso? Antes dele morrer, ele falou assim, olha, quando Deus visitar vocês, então veja, você não vem quando Deus quer, é quando Deus te visita. Às vezes eu ouço, a pessoa fala assim, irmão Júlio, eu ainda não sinto, quando eu sentir eu vou. Irmão, não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Você sentiu uma puxada? Obedeça. Sentiu algo? Faça. Nós estamos num momento tão tremendo que já estão acontecendo coisas em nosso meio que é somente para semente eleita. A semana passada, ou semana retrasada, uma irmã nossa, eles estavam sem dinheiro em casa, o marido não tinha recebido ainda e acabou o gás. Você viu, né? E ela orando a Deus porque não queria causar danos, não queria pegar dinheiro emprestado, aquele dilema para comprar um gás, que é uma vergonha, você tem que comprar um gás, né? Faltou, acabou a luz, cortaram a luz. Aí vai, né? É aquela aflição, e ela indo para uma rua, ela ouviu uma voz, vai para outra rua. Ela ficou em dúvida. No fim decidiu obedecer. Ela muda a rota de casa, quando ela faz a curva, tinha uma nota de 100, com um cheirinho de nova, no chão. Eu não creio que alguém perdeu. Eu creio que Deus criou. Porque Ele é Jeová Jiré. Que Deus é esse que tira da carteira de um e bota no bolso de outro. Ele vai tirar da sua carteira para botar na carteira dos outros? Não, eu creio que Ele criou aquilo ali. Porque ela tinha cheiro de nova. Estamos já nesse instante. Vai por aqui, meu filho. Vai por ali. Vai por ali. Porque é isso que Deus quer fazer com a semente eleita. Guiar você pelo Espírito Santo. Criou a moeda na boca do peixe? Sim. Aquilo, veja, aquilo não muda. Então, eu vou dizer, né? Vamos repetir. Quando você lê aqui uma Bruna falando da palavra, significa que ele está dizendo a palavra feita carne também. Coube a Deus revelar em mim. Meu Deus, eu imagino o que as pessoas não pensaram quando Paulo disse isso. Ele foi representado para a igreja de Gálatas como crucificado, Jesus, na vida de Paulo. Creio que é verdade?
a quem perante vós foi Jesus representado como crucificado. Porque Paulo era um prisioneiro, Paulo era obediente à palavra, Paulo vivia por visões, ele era um fiel ao que estava escrito. Ele viu, o mundo via Paulo crucificado para o mundo, um homem separado para Deus. Amém? Agora veja, se Deus disse isso, mantenha seu dedo nisso. Aquilo é verdade, aquilo não muda. E retire do livro de Deus que possui seios. A Bíblia, seus atributos, o que ele prometeu. Quando você lê a palavra atributo, significa que eram pensamentos que Deus tinha e que deveriam ser manifestados em uma vida aqui na terra. Deus queria um rei. O povo pediu Saul. Saul não estava na mente de Deus. Saul era o gosto dos homens. Mas Davi estava na mente de Deus. E diz a Bíblia, Davi era um homem segundo, porque Deus planejou, eu vou querer um homem desse jeito, porque ele vai me representar na terra. Amém? Meu Deus! Se você entender isso, você vai entender muita coisa. Ele se representou em Boaz, se representou em todos os profetas da Bíblia. Então esses pensamentos, Deus queria ter um homem como João, Deus queria ter um homem como José, um homem como Abraão, uma mulher como Ruth, uma mulher como Esther, uma mulher como Maria. Deus projetou isso. Meu Deus, isso dá ao eleito uma qualidade de eterno. Dá a você uma qualidade que você é um produto da palavra falada. Você não é um crente denominacional que virou crente. Você estava na mente de Deus. Ou você não estava? A predestinação é a maior bênção que um ser humano pode receber na vida. Meu Deus, não dá para imaginar isso. Olha, meu pai não me torna eleito. Você não faz seu filho eleito. Ele já nasce ao mundo eleito. Não para ofender ninguém, né? Do mesmo pai e da mesma mãe, Jacó e Esaú. Uma mãe santa e um pai santo. Quem era o eleito? Isso explica muita coisa. Amém? Então veja, seus atributos, o que ele prometeu. O que ele prometeu, aquilo é sua palavra. Olha a palavra promessa. O que ele prometeu, né? A palavra produz-se a si mesma. Então veja, tem que haver um pensamento antes da palavra, então a palavra. Ele pensou e ele expressou. Temos isso em forma de Bíblia. Depois que expressou, ela não volta mais vazia, ela terá que se cumprir. Não importa se demore 2.000, 4.000 anos, vai ter que acontecer. Vamos dar um exemplo, né? Ele falou, uma virgem vai conceber. De acordo com a tradição, Isaías foi cerrado no meio. Porque de acordo com a Bíblia, quando um profeta profetiza algo e aquilo não cumpre, mata ele. Ele foi morto como falso. Porque o povo não suportava um homem que se levantasse com assim diz o Senhor e aquilo não se cumprisse. Serra no meio, morreu cortado no meio. Porque o endereço da promessa não era para o dia dele. Tinha 500 anos lá na frente, ou 700, eu não sei. 700 anos. Eu sou meio ruim de matemática. Aí, soou como um trovão, viu? Soou como um trovão isso aí. Seja assim diz o Senhor. Ela estava noiva. Ela não fazia conta de que seria ela. Ela ia casar com um viúvo que já tinha filhos. Me entende? Mas ela era o endereço. Ela já estava noiva, mas antes que José chegasse, o Espírito Santo chegou primeiro. E faça uma conta na sua cabeça, quantas mocinhas não casaram? Quantos pais lá dentro do templo, silenciosamente pensaram, não, vai ser minha família, querida,
você será bem tratado, você não vai nem lavar a louça, não vai varrer a casa, nada, você só vai cantar e orar o tempo todo. Quantas morreram beatas e nada aconteceu? Porque não é a minha expectativa que faz Deus cumprir a palavra. Tem que ter o tempo certo, né? Tem que ser a pessoa certa, tem que ser a estação certa, tem que estar na Bíblia, tem que vir a um profeta. É tremendo isso aí, amados. Por que cremos que é a hora do arrebatamento? Deus mandou um profeta, essa é a hora. Tem que estar na Bíblia, veio o profeta, é a estação própria, é na terceira fase, para provar que é verdade. Deus estava tão casado com ele, com a igreja, para provar que estamos voltando para casa. As obras que eu fiz, vocês vão fazer. Isso é quando ela estivesse casada já, marido e mulher. Sim, veja. Tem que haver um pensamento antes da palavra, então a palavra é manifestada. Agora presta atenção, olha a palavra manifestar, Romanos 8. A terra guarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Teria que haver aqui no tempo do fim um filho, um molho maduro, para provar que ele de fato era semente de Abraão, de que ele era um eleito, de que ele era um filho de Deus, onde Deus estaria em carne humana, manifestando os mesmos sinais que manifestou em Jesus. Quando chegasse esse molho maduro, seria sacudido na frente do povo, sim, lá pelo sacerdote, sim, para mostrar que assim como ele chegou, as demais também vão chegar. O primeiro que cresceu, o primeiro que amadureceu, e Deus dizia, olha, não se preocupe, eu estou mandando a chuva, está tudo certo, os demais também vão chegar. O povo pegava o primeiro molho, escuta, isso é muito tremendo isso aí, tá? É muito lindo. Isso dá um princípio para a nossa vida, que Deus me ajude e me dê graça, para obedecer. Muitas vezes a gente fica com medo de dar um dízimo, ou com medo de ofertar, pensando, vai faltar, está contadinho. É justamente aí que a pessoa peca. Porque as primícias significa que você tem fé suficiente para pegar o primeiro. Ó, não vai faltar. Pode dar lá que eu te asseguro. Então chegava a época da colheita. Os avarentos, desganados, podiam pensar assim, não, vai faltar. Não. O povo que tinha fé pegava o primeiro molho. Ó, já está maduro. Não vamos comer. Não vamos picar, não. Vamos pegar esse primeiro e levar lá. Quando ele levava pela fé, lá no templo, a primícia, Deus dizia, em outras palavras, já que você creu em mim, o resto também vai amadurecer. Aquilo que eles tiravam para Deus não fazia falta, porque Deus ia fazer com que tudo chegasse a amadurecimento. Que Deus nos ajude. Deus não nos abençoa, não é que Ele não quer, é que nós não fazemos certo. Olha, me perdoe, falar em dinheiro é sempre uma coisa difícil, mas é só para ensinar, né? Mesma coisa, exatamente. O povo me rouba. Como? Nas ofertas e nos dízimos. Sabe qual que era aquela oferta? Não era o R$2 na salva. Não era o R$2. Porque o que sobra vai para o culto. Ah, dá umas moedinhas lá. É que havia uma oferta na igreja que o rico e o pobre davam a mesma oferta. Digamos, vou dar um exemplo, né? Suponhamos que fosse R$100. O R$100 estava ao alcance de qualquer pobre. O rico também daria R$100, que era para manutenção do prédio. Quem paga a luz? Quem paga a água? Quem paga o aluguel do prédio? Onde você senta todas as semanas? Onde você ouve a mensagem? Onde você é abençoado? Onde Deus vai te dar graça, vai abrir teu entendimento, vai te encher de graça. Naquela oferta alçada que era para a manutenção do prédio. O povo estava roubando Deus. Claro, a gente não faz aqui nenhuma conta, né? Mas lembre-se, você está aqui toda semana, quem está pagando?
Quem está pagando o aluguel, quem está pagando a luz, quem está pagando a água, quem está pagando? De onde vem o produto de limpeza? Alguém está pagando. Essa oferta é tão importante quanto o dízimo. Vocês me roubam, disse ele. Eu não sei lá, havia no tempo de Moisés uma especificação que era para manutenção, trocar tábua, reformar a pintura, enfim, né? Estava lá. Além do que o povo dava normalmente, né? Vinha oferta de trigo, de vinho, de pastas, toda a colheita tinha que dar ofertas, e vai. Porque Deus queria que o povo entendesse que quanto mais desse, mais Deus ia dar. Quanto mais o povo segurasse, mais Deus segurava. Isso é a Bíblia, não tem como a gente não falar, né? Perguntaram ao profeta: irmão Brana, o homem que não dá dízimo vai no arrebatamento? Ele falou: eu não sei, eu só sei que um crente dizima. Eu não sei, eu só sei que um crente dizima. Quer dizer, a gente senta aqui no culto, aí o pastor lá se esforçando para botar trigo na mesa e botar azeite. Só come quem paga. Deveria ser assim, né? Pode ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia, para que haja mantimento na casa do Senhor. Qual que é o mantimento? Você não precisa de pão, mas de alimento espiritual, da palavra revelada, de um pastor que se dedica, que estuda, que vai buscar alimento. Chega aqui, você não vai embora vazio, porque o trigo e o azeite não faltam, por causa das suas orações, por causa do seu dízimo, porque Deus prometeu isso. Mas aqui foi uma pausa, né? Vamos lá. Veja. Então a palavra é manifestada. Então a palavra manifestar significa que ela cumpriu, tá? E é ali de onde você retira suas forças. O que mudou Abraão foi quando Deus se fez carne. E nós estamos extraindo nossa força dessa revelação, da manifestação de Deus em carne humana, hoje, através dessa mensagem. Esse mistério esteve escondido nas nossas mãos por anos, sem que nós entendêssemos. Até que Deus abre os nossos olhos. Isso foi ao redor do mundo inteiro. Eu não viajo, não sou missionário, não tenho nem vocação para isso. Nós vamos vir daí hoje, está pregando na Índia lá na Índia, hoje de manhã. Vai passar um mês inteiro na Índia, China, África, vai pregar agora na Argentina, depois vai para o México. Esse homem viaja o mundo inteiro. E ele conta para nós que essa manifestação de Deus começar a abrir o entendimento do povo veio no mundo inteiro ao mesmo tempo. Lá na Rússia, lá na África, lá na Argentina, por toda parte. Deus começou a mover-se. Qual que é a escritura? Pode ler na Bíblia. Por 40 dias não sabiam se ele havia ressuscitado, se havia comido o corpo dele, se roubaram o corpo dele. Mas no 50º dia, o Espírito Santo veio, entrou para dentro da igreja, então souberam que ele vive e agora está ressuscitado. Amém? Por 40 anos, de 63 a 2003, o mundo não sabia quem era o William Branham. Porque para cada ano, um dia. 40 dias, 40 anos. É profeta, não é profeta? Tanto é que fizeram lá uma doutrina de que uma banda ia ressuscitar igual Jesus. Ele até hoje não ressuscitou. É verdade? Vai ressuscitar, não vai ressuscitar, comeram ou não comeram, é ele ou não é ele. 40 anos, 50 anos depois, 63, 2003, o Espírito de Deus mostrou para nós que ao nascer do sol, o selo da Páscoa, o poderoso Deus desejado perante vós, Cristo é o mistério de Deus revelado, Deus cumpre seus compromissos, a Ele ouvi, toda a mensagem era a prova de que Jesus estava ressuscitado no ministério de William Branham. Jesus veio numa nuvem e ficou lá, 2003, pode fazer a conta, 63, 2003, quanto é que dá? 50 anos, não, dá 40 anos. A partir disso houve um movimento, olha, alguém disse que ele já está ressuscitado. Em 2013,
No jubileu, espalhou-se. Não, de fato é Jesus Cristo em carne humana. Crê que é verdade, amado? Deus tem visitado o nosso coração. Disse José: quando Deus vos visitar, levanta o meu corpo, leva junto. Amém? Quando ele ressuscitou, nós somos levantados também, pela fé. Glória a Deus. Você retira suas forças. Então, da onde é que eu vou tirar minhas forças? De onde Abraão tirou, quando Deus se fez carne. Deus apareceu para nós na pessoa de William Branham. Quantos creem? É muito difícil entender isso, mas Deus dá graça. O ministério do profeta divide-se em duas partes bem distintas. A primeira parte ele foi Elias, pregando contra a pintura, Jezabel, Igreja Católica, a Casa Branca, e meteu a lenha. Em 63 ele muda para filho do homem. Aí não é mais para os pentecostais, é somente agora para a semente real de Abraão. Sai dela, povo meu! E você é puxado para fora. E aqui fora, depois que você apartou-se da incredulidade, ele revelou-se a você. Que mensagem, meu Deus! É riquíssima, extraordinária, é fantástica, meu Deus do céu. Amém? Ele vem a nós e se abre. Olha a Bíblia, que perfeição tremenda, né? Amém? Então veja, crendo, como ele era o Criador que fez o mundo. Veja, o Novo Testamento disse, de volta aqui, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Sim? Entendeu isso? Mesmo? Não precisa repetir? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado. E quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. Amém? O povo olhava para a serpente e era curado. Não precisava nem de imposição de mãos. Sim? Agora, quem são esses todos atrairei? Todos são os filhos de Deus. Por isso que Deus pega o William Branham e o eleva, além de um pregador, além de um homem que pregava cura divina, o eleva a categoria de que atrás da pele humana dele estava Cristo, o Messias. Ele não é o Messias, esse é o Messias. Esse é o Espírito Santo. E esse aqui dentro manifestou o sinal do Filho do Homem. Crê que é verdade? Ele não é o Messias. Nunca disse isso, nunca vou pregar. Agora, esse é o Messias. Porque Messias quer dizer ungido. E quem unge é o Espírito Santo. E esse Messias agora veio se revelar como o Filho do Homem. Para a semente real de Abraão. Sim. Por que o mundo não sabe disso? Porque não são semente real. Por que você enxergou? Porque você é semente real. Meu Deus, ponha isso na cabeça. Da cabeça vem para o coração. Levante pela fé. Eu sou semente real de Abraão. Nunca serei cauda, sempre cabeça. Nunca vou pedir emprestado, sempre vou emprestar. Tudo que eu botar a mão, abençoado será. Todo lugar que a planta dos meus pés pisar, isso é meu. O que é a minha terra hoje? Cada promessa. Diz, irmão, eu tenho um jeito de alcançar as coisas. Se tem uma promessa para mim, na Bíblia, ela está muito alta, me falta fé. Ele fala, eu boto uma escada e vou subindo. Aí ele fala, eu começo a orar. E eu começo a crer naquilo. Começo a chamar as coisas que não são como se já fosse. E eu vou subindo em fé, até ficar na altura da promessa. E aquilo é meu. Oh, que segredo, amados! Amém? Por isso a fé vem pelo ouvir. Você capta algo, está muito alto. Aí você começa a orar. Senhor, eu creio que isso é meu. E você começa a botar isso em oração. E vai orando. E chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Glória a Deus. Então veja. O mesmo propósito. Qual era ele? Eles estavam duvidando de Deus. E enfermidades e problemas chegaram. E eles levantaram a serpente. Para quê? Para a sua cura e para seu perdão. Foi para isso. E bronze representa juízo divino.
E Jesus foi aquela serpente julgada, é claro, o bronze. Agora, veja, depois que ele tinha confirmado o pacto foi manifestado a ele. Não, Deus aparece em carne humana. Quando Deus apareceu em carne humana, Deus disse para Abraão: eu aceitei o sacrifício, estou confirmando o pacto entre eu e você. Qual que era o pacto? Incondicional. Abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O diabo quer infernizar você, te encher de fracassos e complexos, de que você é um pecador. Levante pela fé e fala: o pacto entre eu e Deus é sem condições, é incondicional. Ele me elegeu, me predestinou, eu estou lavado pelo sangue. Satanás, tire as tuas mãos da minha propriedade. A cura é minha, batismo com o Espírito Santo é meu, palavra falada é minha, revelação é minha, milagre é meu. Por isso que Abraão, no final da jornada, foi lá e sacou da mão do inimigo seu sobrinho Ló. Deus aparece em carne humana, lhe dá pão e vinho. Aquilo era uma confirmação, sim? Ele tinha confirmado o pacto, ou o pacto foi manifestado a ele. Isso dá fé aos verdadeiros filhos de Deus. A palavra dá fé. Aquele que possui seios, isso faz algo com eles quando a palavra, ou quando o pacto é manifestado, dá fé aos verdadeiros filhos de Deus. Isso é suficiente. Por 2000 anos, isso não foi pregado, mas agora está sendo pregado, sim? Então, para nós chegarmos aqui numa conclusão, São João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então veja, por 2000 anos, a igreja curou os enfermos, expulsou demônios, mas não apareceu nenhum homem com o sinal do Messias. Nenhum homem que pudesse criar pela palavra falada. Deus toma o 7º anjo, um filho adotado, entra para dentro dele, para cumprir São João 17. Pai, dê-lhes a glória que a mim me destes. Qual glória Jesus tinha? De ser igual a Deus. E Deus dá à igreja a glória de ser igual com Ele. Tudo que Deus foi derramou em Cristo, tudo que Cristo foi derramou na igreja. Você precisa aceitar essa verdade. O diabo quer manter você na ignorância. A única forma de dominar uma pessoa é mantê-la na ignorância. À medida que a luz vai entrando, o diabo vai perdendo a força. Por isso a fé é restaurada à medida de que você vai perdendo a sua ignorância. Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância escraviza. A ignorância tira seus privilégios. É verdade? Veja, as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Veja, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse mesmo Deus que habitava nele, o mesmo Deus que operava os milagres, o mesmo Deus de Gênesis 1, morava em Jesus Cristo. E a profecia é: tudo que Deus foi, derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi, derramou na igreja. Agora veja o que ele fala: não vos deixarei órfãos. Nenhuma criança deixa órfãos. Ele também não era casado, ele não tinha filhos naturais. Por que disse isso? Porque ali estava o Pai da eternidade. O menino se vos deu, e ele será Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso e Deus forte, Pai da eternidade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Veja, qual é a razão, a necessidade de que Jesus tinha que voltar em forma de Espírito Santo para habitar na igreja, para morar na igreja. Lógico que Deus fez o homem para morar no homem, e Jesus ia continuar suas obras através da igreja. Verso 20, naquele dia, naquele dia, não foi Atos 2.
quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Naquele dia, não foi Atos 2, naquele dia, foi nesse dia agora. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando a palavra foi manifestada, é quando nós entendemos. Porque as pessoas, não, mas eu tenho um Espírito Santo. Sim, tenho, fui batizado. Mas quem tinha coragem de dizer que sua vida era uma reprodução autêntica, total de Jesus Cristo? Criam pela fé, viviam pela fé, no sangue, orando pelos enfermos. Mas agora, nesse dia, apareceu um ministério para cumprir São João 14:12. Porque por 2000 anos não houve um sinal do Messias. Por 2000 anos ele não foi visto. Por 2000 anos ninguém criou nada pela palavra. Jesus transformou água em vinho, sim. Jesus multiplicou os pães, mas já havia água, já havia os pães. Mas o mesmo Deus que esteve com Moisés, que disse, venham pulgas. Não havia pulga, de onde vieram? Criados pela palavra. Venham as rãs, não havia rã, de onde apareceram? Criados pela palavra. Assim como Moisés foi levantado. Já estamos entrando na eternidade. Escute-me, escute-me. No dia 14 de maio do ano que vem, no dia em que o anjo apareceu para o profeta na caverna, no dia em que a ONU reconheceu Israel como uma nação, dia 14 de maio do ano que vem, o Papa marcou uma reunião em Roma para todos os líderes políticos e religiosos do mundo para trazer a igreja a uma unidade da fé. Ora, se Satanás está juntando sua noiva, onde é que está de Jesus Cristo? Se o diabo está juntando a sua noiva, pode ler sua Bíblia. E saiu da boca do falso profeta 3 demônios para juntar as pessoas. O joio seria atado primeiro. Está pronto lá? Quiser passar aí, dá de passar. É curtinho, bem curtinho. Apaga a luz lá atrás, se quiser apagar. Só a luz de trás, da frente aqui. Ele falando em italiano, vocês vão entender aqui na frente. Passa aí. Apaga a luz aqui da frente, se puder apagar, Fabinho. Vamos lá. Bota mais som lá, tá sem som. Som. Põe no começo lá. Serve un patto educativo globale che giunge alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Amém. Então a palavra pacto, universal, educação e assim por diante, juntando o povo nesse pacto. Se vocês querem ver uma coisa dramática, está acontecendo um distúrbio agora na Igreja Católica, no mundo inteiro, por causa de uma reunião chamada Sínodo da Amazônia. Há líderes dentro da própria Igreja Católica chamando o Papa de o Anticristo. O distúrbio que ele está causando, e ele não está nem aí para eles, porque ele é um homem que foi levantado para cumprir uma profecia.
Nunca na história tivemos um nome com trombeta, Trump, líder dos Estados Unidos. Um homem com 70 anos, com 7 meses e 7 dias. No ano 5.777 de Israel. Quando Israel completou 70 anos. Um papa com 13 letras no seu nome. 2 papas vivos. Pode ler sua Bíblia. Quando apareceu Elias pregando aos judeus, eram Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Nunca havia 2, sempre um só. Nunca houve 2 papas, agora houve um papa. É sempre um papa só. Por que agora tem 2? Para cumprir a profecia. Quando o Papa renuncia, Bento XVI, cai um raio na cúpula do Vaticano. Por que caiu aquele raio? Disse Jesus: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Isso chocou o mundo inteiro. No dia da renúncia dele, no dia 28 de fevereiro. Sim, olha a Bíblia, o que está acontecendo? Isso é. Toda pessoa que é contra a Bíblia é comunista. Não, todo mundo sabe. Eu não vou entrar em política, né? Não vou entrar em política, porque o comunismo é tudo que é de esquerda. Tudo que é de esquerda é contra a Bíblia. Não vou entrar em política porque isso é outra coisa. Mas quem vai levantar essa imagem vai ser nos Estados Unidos. As próprias denominações vão se juntar para levantar esse Conselho Mundial de Igrejas. Se isso está assim, onde é que está a noiva? Sentada num banco de igreja? Alegrando-se com fogo pintado na parede? Ou há algo acontecendo agora mesmo? Invisível, porém real. Sim. Então naquele dia, disse ele, muito bem, vocês vão entender que eu estou em vós, vós em mim e eu em vós. São João 17. Já li isso também esses dias aqui, mas eu vou saltar essa leitura. E Jesus, lá no verso 21, São João 17, só para eu terminar, tá? Então, essa profecia de São João 17 cumpriu-se cabalmente na vida do profeta. Era um homem ungido, agora uma igreja ungida. E a profecia diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. A unidade de Deus e seu povo era que Deus morava na igreja. Eu em vós e vós em mim. Vocês vão entender isso. Essa é a profecia. Tudo que foi Deus derramou em Cristo. Tudo que foi Cristo derramou na igreja. E agora os dois juntos, indo para o reino restaurado. Veja. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso é uma palavra difícil de entender, tá? Veja. Deus foi tão amoroso conosco. Jesus Cristo, ele não é um mito. Ele não é uma coisa que alguém inventou. Deus veio aqui no tempo do fim, dentro da igreja. E esse mesmo Jesus viveu outra vez, através de sua igreja. Vamos ler de novo, ó. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Então Deus morava em Cristo. O Pai que mora em mim faz as obras. Esse mesmo Deus estaria na igreja, aqui no tempo do fim. Eu em ti, que também eles sejam um em nós. Veja, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós temos tanta convicção de que Jesus é verdadeiro, de que era Deus em carne humana, de que não é apenas um Deus histórico, porque vivemos numa era em que estão tentando provar para nós que Jesus não foi verdadeiro, que a Bíblia não é verdadeira, que isso tudo é um mito. Mas para provar que Ele é o mesmo ontem, Ele veio aqui e fez a mesma coisa. Para nós é muito tarde dizer que Jesus não existiu. É muito tarde dizer que a Bíblia não é a verdade. Ele nos amou tanto que veio a nós e confirmou o pacto que apareceu para Abraão. Porque a câmera fotográfica não capta a psicologia. O mesmo Deus que veio a Moisés, o mesmo Deus que veio a Paulo, o mesmo Deus que veio a William Branham, e o mesmo Deus que brilhou em nosso coração. Porque essa luz hoje não está mais aqui, está brilhando aqui, para que você conheça a palavra. De que adianta brilhar aqui sem brilhar aqui? De que adianta ter medo e dúvida? Mas sabe de uma coisa? Eu estou desconfiado que vão acabar dizendo que o Mombrano é Jesus Cristo. Pode ficar tranquilo. Já faz anos que pregamos que não é verdade. Ele é o Messias, esse não.
Ele está na sepultura. Glória a Deus. Glória a Deus. São João 17, verso 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Qual foi a glória que Jesus teve? De ser um com Deus. Qual é a glória que a igreja está tendo? Ela é a imagem da palavra, como Jesus era a imagem da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Por isso que, olha só, o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Por isso disse Paulo, coube a Deus revelar seu Filho em mim. O que eu estou pregando, um pedaço é a minha carta, o outro pedaço está em véu, num véu de carne humana. A mesma coisa pregou William Branham, um pedaço é o que eu preguei, o outro pedaço está velado. Por isso o livro estava escrito por dentro e por fora. Quando o anjo aparece no céu, havia nomes dentro do livro que seriam abertos. Você ouve a palavra, crê nela, e ao crer nela, seu nome é manifestado. Crê que é verdade? Você nunca vai encontrar o nome de Jesus no Velho Testamento. Mas ele estava lá? A Bíblia inteira. Aqui não fala Adriano, mas está ali dentro. Não fala Boni, mas está ali dentro. Não fala Manuel, mas está ali dentro. João Batista, não está lá dentro. Eu sou a voz que clama no deserto. Você pode dizer, eu sou Ruth, a Moabita, amém? Eu sou a rainha Esther, que o 7º eunuco me vestiu para chegar na presença do rei. Eu sou Tamar, que tem o cordão, o cajado e o anel daquele que me engravidou. Oh Pai, eu sou Maria, porque o anjo me visitou. Ah Deus, eu sou Sara, que Deus guardou o meu ventre. Oh Pai, amém. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, e tu em mim. Por isso pregou o profeta. Cristo, desliga essa caixa, pode ligar, tira aqui o cabo aqui dela. Cristo é o mistério de Deus revelado. Primeira parte, tudo que Deus foi derramou em Cristo. Segunda parte, tudo que Jesus foi derramou na igreja. Terceira parte, os dois juntos, casados, indo embora. Crê que é verdade? Irmão, escute-me, a cabeça já desceu, o casamento já aconteceu. O oficial de justiça já foi embora. Ela já está casada. Estamos indo para a ceia das bodas. Isso tem que botar fé em nossa alma. Sim? Eu neles. A Bíblia está aqui, ó, eu neles. Esse é o mistério. Tu em mim, esse é o mistério. Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque
tu me has amado antes da criação do mundo e por extensão cada um dos teus eleitos, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. À medida que essa luz fica mais clara, mais do amor divino cresce em nós. E você passa a viver de fé perfeita e de amor perfeito, porque você crê em cada palavra e você sabe que Deus cuida da sua vida e tudo que Ele faz é perfeito. Amém. Então, baseado nisso, veja, pense, pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva, o Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva. Então, isso que eu estou tentando dizer. Quando fala palavra viva, é a palavra feita carne. Era Jesus Cristo em carne humana. Outra vez aqui no tempo do fim. Essa palavra que estava viva. Sim? Observe, pela sua própria pessoal, vindicação pessoal, prova a sua igreja. Qual foi a vindicação pessoal de Jesus no nosso tempo hoje? Entre tantas coisas, mas a principal foi: a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Não podia ser um homem, tinha que ser a palavra encarnada. O mesmo Deus que veio a Abraão, o mesmo Deus que veio a mulher do poço, o mesmo Deus que disse: olha, esse moço aí, não tem defeito, ele não é desonesto, ele é um homem honesto, não tem nada contra ele. Senhor, de onde tu me conhece? Rapaz, tu estava orando debaixo da figueira. Esse dom profético, veja, o mesmo Deus está aqui, olha, de costas de novo, meu Deus, provando o tempo todo, a palavra viva, viva. Então, de onde é que eu tiro minha força? De um livro de psicologia? De automotivação. Leia um livro de automotivação. O que falta é mais leitura, mais estudo, mais oração. Tomar essa mensagem, engolir ela, engole ela e você vai se transformar nela. Porque o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros e medita na sua palavra dia e noite. Vai aparecer Jesus em carne humana, tão certo como é um Deus no céu. Amém. É que há muita preguiça ainda em mim. Ainda sou muito malandro para ler a palavra. Faço tudo, menos ter tempo para estudá-la. Aí não reclamo porque a vida não vai. Mas passe tempo meditando. Não é virar um teólogo, não. Mas pastor, eu leio tão devagar. Não faz mal. Mastiga devagar. Lê uma página por dia, não faz mal. 2 páginas, vai ler. Porque disse o Espírito a João: pega o livro e come. Sabe o que é o comer? Não é o sentido, eu vi um homem comendo as páginas da mensagem. Eu falei: não é isso, rapaz, está errado. Não é para comer a página. O comer é uma palavra santa. Ela remonta para Gênesis. E Eva comeu do fruto e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Comer o fruto significa que a palavra entrou para dentro de você e você já está fecundado por essa mensagem e nada mais pode entrar. Você pode esconder o pai, mas não esconde que a mulher está grávida. Você pode esconder o pai, mas não esconde a mãe que está grávida. A igreja já está grávida da palavra. O Espírito Santo desceu sobre ti. E você concebeu a semente. Amém. O diabo pode até nos cirandar, mas não como joio, como trigo, como fez com Pedro. Mas Jesus disse: eu já orei por ti. Você não deixou essa mensagem ainda, porque há uma oração lá em sua presença por você. O diabo já te cirandou para cá e para lá. Amém. Teve um dia que você falou: tu és o Cristo. No dia seguinte: Senhor, tem dó de ti. Quem disse que você vai morrer? O Senhor é forte e corajoso. Para trás de mim, Satanás.
cirandado. Agora vejam, e vindica pessoalmente esta vida que está na palavra, o germe que está na semente. E a palavra é uma semente, que um semeador saiu para semear. E a vida é Cristo na palavra, pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer. Veja, provando ele mesmo, que não é você, mas é ele. Quer dizer, não era o William Branham na plataforma, ele falou, eu só estava lá, quando ele fazia tudo. E você se torna um escravo dele por amor, para ser uma noiva. Graças seja ao Deus vivo que criou os céus e a terra e tudo que há no meio. Não é de admirar que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. A raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em todos. Sua presença no indivíduo, como a vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesma através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Eu não tenho que ser William Branham. Eu não tenho que fazer o que ele fez. Mas eu tenho que crer. Crer que atrás dessa pele humana estava Deus encarnado. E eu estou sugando desse seio, que não é o William Branham, mas da palavra feita carne. Eu não tenho que me botar de costas para a audiência. Não preciso fazer isso. Eu não tenho um sinal do Messias. Olha a confusão que ia causar. Já tem tantos falsos cristos. Eu não tenho que produzir a mensagem. Eu não tenho que ir para a montanha. Eu não tenho que ir para a caverna. É por isso que o diabo odeia isso. Porque no tempo de Moisés também se levantaram Janes e Jambres, Datã, Coré e Abirão. Não é só Moisés não, nós também podemos ir lá em cima. Deus também vem a nós. Tá bom então, vamos ver se é mesmo. Por isso a terceira etapa não será imitada. E o que foi a terceira etapa? Foi Deus encarnado em sua totalidade. Cabe a nós crer nessa mensagem, porque isso é a atração. Qual a atração? Quando eu for levantado, a todos. Para onde somos atraídos? O que é que nos une? Aonde nós somos juntados? Ao redor do corpo. Agora imagina se tem dois corpos. Se há 2 ou 3 ungidos. Se há 3 ou 4 homens com o mesmo sinal. Para onde é que eu vou? Não. Um indivíduo. Onde estiver o corpo. Imitar a segunda, imitar a primeira. Mas a terceira não tem jeito. E graças a Deus por isso. Aquele indivíduo. E é contra essa verdade que o inferno está contra. Eu não tenho que ser ele. Você não tem que ser ele. Você tem que crer naquilo que ele manifestou. Senhor, como fazer as obras? Creia naquele que ele enviou. São João 6. Se você entender isso, quanto mais você mama, mais forte fica. Mais fé tem, mais alegria tem, mais entendimento tem, de fé em fé, de glória em glória. Porque o problema é saber onde é que é a fonte que você tem que mamar. Fica escutando tudo que é pregador, vai dar um azedo. Vai dar um azedo já. Ou não é verdade? Um único ponto convergente é essa mensagem. Não tem 2 pontos convergentes. O povo juntou-se ao redor de Salomão. Eis aqui um que é maior que Salomão. Deus em carne humana. Sim? E a partir desse alimento espiritual você está crescendo. Porque qual é a meta? Ser transformado. Porque os sinais que ele fez, não botou ninguém na terra da promessa. Igual Moisés fez sinais e sinais e morreu na praia. Não atravessou. O que nos transforma é fé na palavra. De fé em fé,
nós somos transformados. Quando Abraão mamou do seio do El Shaddai, em 28 dias, ele passa a mão na testa de Sara, não era mais a mesma. A pele estava esticada, cabelo negro, será se era ruivo ou negro, né? Saiu todo o sinal de velhice. E como pregou o pastor Vim, né? Sara era virgem. Sarai não era, mas Sara era. Eu não era virgem lá na denominação, mas quando vinha essa mensagem e fui transformado, Deus me tomou como uma virgem para essa verdade. Por isso ele vem buscar uma virgem. Eis aí vem o esposo. E 5 virgens prudentes saíram ao encontro. Amém. Vocês entendem? Veja, eu tomarei um e deixarei um, e eu separarei. Isto é correto. Haverá 2 no campo, eu tomarei um, deixarei o outro. Haverá 2 na cama, eu tomarei um, deixarei o outro. Veja, não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado. Assim como Maria estava fecundada, o 7º anjo estava fecundado. Ele podia dizer: coube a Deus revelar seu filho em mim. Cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus, que ele não se importa com nada mais. E o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a pessoal vindicação, a pessoal da palavra, ela mesma representando-se ao povo e ao mundo. Sim. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isto? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não o reconheceram até depois que estava morto. Quer dizer, mataram Paulo, né? Decapitado. Hoje é Igreja de São Paulo Apóstolo. Hoje é Paulo Apóstolo, Paulo Santo, e assim vai. Entendeu? Veja, porque isso é que é o problema, não reconhecer a palavra no dia. Depois que passou, de que adianta? Milhões vão saber que o William Branham foi a verdade depois do arrebatamento. Quem é a virginécia? Ela é ignorante, porque nécio quer dizer ignorante. Honestos e tardos. Demorou para crer. Quando você vê a hiena comer a carcaça, é porque o leão já foi embora. O leão pegou o coração, pegou o peito, pegou a carne do colchão mole e o filé mignon. A carcaça deixa para os abutres. Você vê aí os pentecostais, com o que eles têm, isso é carne que já... Isso é a hiena chegando. As hienas vão chegar na mensagem, quando já for tarde. Vão perguntar, mas não haveria um arrebatamento? Alguém vai dizer, já houve, e vocês não souberam. Eu creio que eu não vou estar aqui. Sabe quem que eu acho que vai dizer para esse mundo religioso? Moisés e Elias. Porque os dois vão estar representando Jesus para os judeus. E vão perguntar, mas o profeta Moisés não fala que é melhor arrebatamento. Rapaz, já houve. Já foram embora. Aí é que vai haver choro e ranger de dente, porque escapou pelo meio dos dedos. Não teve coragem de deixar o pai, deixar a mãe, deixar os amigos, deixar tudo por amor a mim. Vamos para terminar isso aqui então, tá? Isso aqui já está tudo certo, né? Então veja, é um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém isto é a verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João, e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora para toda a igreja. Porque é assim que faz um católico, né? Ele crê em Paulo, crê em Pedro, crê em Maria, aí eles fumam, bebem, trapaceiam, mas no dia da santa, acende vela, porque a santa me representa, é minha padroeira. Aí bota a santa lá em cima e carrega a santa para cá, a santa para lá, e aí de quem chutar a santa. Mas eles não querem viver a vida da santa. Não, ninguém representa nada para ninguém, não, veja. Isto foi para ele pessoalmente. Eu te digo que, não para eles, a ti, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificaria a minha igreja,
E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa ou confessado, ou o separado, ou confissão. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa. Eu espero que vocês estejam entendendo. A manifestação da palavra feita carne. Essa é a pedra. Sobre esta pedra. Pedro não leu uma história. Pedro viu a palavra feita carne. Tu és o Cristo. Em outras palavras, em ti estão se cumprindo as Escrituras. Em que homem hoje cumpriu suas Escrituras? Esta é a pedra. A pedra que eles rejeitaram foi a pedra principal. Os construtores encontraram uma pedra no canto lá que não conseguia encaixar ela. A pedra que os construtores rejeitaram. Mas pode dizer amém? Entendeu? Qual foi a pedra rejeitada? A pedra que tinha quatro lados. E tinha uma ponta só, nem que encaixa. Não cabe aqui, não cabe ali. Aquele topinho lá. Aquele lá foi o ministério do Filho do Homem, que os construtores hoje não sabem onde encaixar. Mas para vós é preciosa e eleita, e ela pode dar fé para ser transformado. Você já imaginou um pedreiro com a pedra daquela na mão? Não tem onde encaixar, não encaixa no canto, não dá aqui, não dá. Põe de lado. Rejeitaram ela, meu Deus. Hein? Enoque profetizou, vai ser rejeitado. Quando vier o Filho do Homem, farão tudo o que quiserem com ele. É lindo, né? Não é maravilhoso? Façamos aqui 20 tendas. Não sei se tem 20 ou 25 pessoas. Deixa eu terminar com isso aqui que é lindo demais. Meu Deus, é bom pregar para vocês. Olha, que coisa, que coisa, que coisa. É fácil, fácil, fácil. Já entendo na metade da frase. Não tem que explicar muito, meu Deus. Sobre esta pedra, veja, Abraão mamou bem ali. Vem cá, Abraão, eu sou o sei, vem cá. Entendeu isso? Você para de procurar coisinhas. Sobre esta pedra, essa manifestação, essa revelação, a pedra que foi rejeitada, essa mensagem foi rejeitada. Depois que ele abriu os 7 selos, ele ficou 3 anos sem ninguém chamá-lo, porque ninguém queria ele na igreja. Queriam ele enquanto ele curava, mas quando ele revelou a Jesus Cristo, agora não dá mais, sabe como é que é? Ele faz de conta que ele é Jesus encarnado, olha, não tem mais aquele ânimo. Aí fala para as irmãs, olha, se você vai no culto dele, bota um chapéu, porque ele vai pregar contra o cabelo cortado. Verdade, você vai ver nas fitas. Mulher vem na hora, fila de oração com o chapéu, porque ela tinha o cabelinho cortado e sabiam que ele ia pregar. A pedra que rejeitaram. É lindo isso. Meu Deus, isso prova que você é semente real. A semente real rasgou o véu. Deus veio a ela e confirmou o pacto. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, carne e sangue nunca revelaram isso a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificaria a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela, nem só um cabelo da sua cabeça perecerá. Tu és meu, e eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele a vida eterna, e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele, um indivíduo. Não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. Porém, seu mistério é somente revelado. A sua noiva amada é a única que poderá vê-lo. Amém. Vamos nos pôr de pé e vamos orar. Isso é para colocar fé na nossa alma e que Deus nos ajude. Ontem nós tivemos Isaías e o marido dela, mais um haitiano, mais um outro irmão, e tem mais um para a semana que vem. Ainda, isso quer dizer que a porta ainda está aberta. Eu tenho meu filho lá fora, mas ele é minha semente. Eu estou dizendo ao diabo todo dia, tire as tuas mãos dele.
porque Deus já derramou seu sangue no Calvário, ele está perdoado. A cédula que era contra ele foi rasgada. Tu não tens direito na vida dele. Eu estou dizendo isso e vou dizer até o final, porque ele é minha herança. É para Abraão e sua semente. Amém. Confie nele. Por mais difícil que esteja o quadro, pode estar lá fora praticando tudo que é sujeira, mas se você tem amor no coração, tem que ter amor na alma. Você acha que eu estou contente com ele lá fora, fazendo coisas que me envergonham, como filho de pastor? Mas eu estava predestinado a passar por isso. Mas o diabo não bota no meu coração uma dúvida de que ele vai estar lá. Mas está morto. Eu também estava. Eu também estava. Ele me tirou da sepultura e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. A semente está lá dentro, uma hora ela vai vir para fora. Pode estar certo disso. Amém? Tem a estação certa. Pai bendito, foi muita alegria estar aqui nessa manhã. É uma alegria pregar a esses irmãos. Eles têm fé perfeita. Eles comem a palavra. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, com a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa preciosa manifestação da palavra, de fé em fé e de glória em glória. Leva o irmão Manuel de volta ao seu lar. Os irmãos que estão aqui, nós que vamos a Joinville, livra-nos pelo caminho, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu unjo a tua filha com azeite. Eu repreendo a febre, eu repreendo a inflamação, eu repreendo todo o poder do diabo na sua amígdala, na faringe, na laringe. Eu aplico sobre ela o sangue de Jesus Cristo, que ela seja curada agora pela fé, pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória.